Ah, essa semana o Supremo Tribunal Federal, nessa sexta-feira passada, segunda, realizou uma audiência pública com base em um encaminhamento feito pelo partido PSOL para descriminalizar o aborto até a 12ª semana. Quantos de vocês tomaram conhecimento, acompanharam alguma coisa quanto a isso aí? Ok. Eu tirei a segunda-feira para fazer esse trabalho de ficar vendo tudo, manhã e tarde, depois resgatei, pela internet lá, como foi o pronunciamento dos que estiveram na sexta-feira. E essa é uma questão muito delicada, né? Nós não vamos entrar hoje, agora, aqui no mérito dela, como igreja, mas eu penso que a gente precisa depois tirar um outro momento para falarmos sobre isso, refletirmos de maneira um pouco mais atenta a isso, e pensarmos sobre esse assunto. Mas entre os motivos alegados, são vários, os pró-aborto, são vários, estava lá que é uma questão de saúde pública, uma questão do direito da mulher e, em alguma medida, também estava lá uma referência à ausência, da figura masculina assumindo um papel mais responsável. Então, em alguns momentos foi feito referência a isso. Alguns debatedores, expositores fizeram referência ao fato de que muitas vezes a mulher tem que lidar com a gravidez sozinha e que muitas vezes os homens, os pais, os que geraram esses mesmos filhos, somem, fogem, negam seus filhos, ou o direito ou a paternidade, em algum momento, e que seria mais um elemento agravante em todo esse quadro. E é claro, eu fiquei pensando nisso à luz do fato de que nesse fim de semana nós estaremos aqui reunidos pensando no Dia dos Pais. Como eu já disse no início, o pastor Mateus Negri vai falar nisto sobre paternidade no próximo domingo, dia 19, no culto da noite. Então, eu quero pensar não especificamente sobre o papel do pai, mas o papel dos pais, pai e mãe, e essa dinâmica, tão desafiadora de lidar com os nossos filhos, de criá-los, de gerá-los e criá-los. Sejam gerados no coração, no ventre, filhos do coração, do ventre, mas esses seres que Deus colocou sob nossos cuidados em uma fase da vida deles, até que eles pudessem ganhar autonomia e, guardar as devidas proporções de um país para o outro, ganhar, a sua independência legal. A Bíblia diz, no Salmo 127, que os filhos são um presente de Deus, uma herança da parte do Senhor. E que isso é uma coisa boa. Hoje está se discutindo o quanto é bom e em que momento é bom, não é? Na verdade, eu creio que dentro dessa discussão toda está aí o fato de que nós vivemos numa sociedade pluralista. E cada vez mais, a nossa individualidade, os nossos desejos, as nossas preferências, se chocam e se conflitam, porque, embora sejamos seres individuais, vivemos em comunidade. A família é uma comunidade, Curitiba é uma cidade e uma comunidade, e a gente fica, muitas vezes, se estranhando uns aos outros por conta desses desejos, dessas preferências, do nosso ponto de vista individual, argumentamos uns com os outros, mas o fato é que a gente vive mesmo, juntos, há uma dependência, há uma mutualidade de convivência, e que se a gente vive hoje essa cultura tão plural, a gente vive as tensões de que os próprios papéis estão meio indefinidos. Por exemplo, deixa eu deixar isso mais claro que eu quero dizer. Um dos expositores levantou uma questão. Por que a decisão, caso se aprove a descriminalização até a 12ª semana, tem que ser uma decisão unilateral da mulher? E se o pai, que gerou a criança, quiser assumir a criança? E se o pai disser, não quero que aborte, eu quero ter esse filho?
E há um grupo que diz, não é um problema do pai, porque ele não vai carregar o neném. Mas... Então, ao mesmo tempo que há uma alegação da ausência do pai, que é um agravante, há uma alegação contraditória de que se esse pai não é ausente e é presente, ainda assim não conta. Não faz diferença, a decisão tem que ser da mulher. Então, há muitas questões aí difíceis. Mas tudo isso por quê? Porque a gente vive nós, né, vivemos de uma sociedade em que os papéis estavam melhores definidos, estavam mais bem definidos. E hoje nós vivemos, né, esse processo que envolve a dinâmica familiar de redefinição de papéis. Se houve um momento em que estava bem definido, o homem trabalha, a mulher cuida da casa, isso não existe mais. Pode haver ainda famílias que se constituam assim, e é possível, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, mas há outras famílias que têm outras constituições, e há gente apelando para outros formatos ainda mais delicados, né, de constituição familiar, que é o caso das relações homoafetivas. E tudo isso traz uma tensão enorme para o nosso dia a dia. Mas o fato é que a Bíblia reconhece os filhos como bênção. E a Bíblia convoca homens e mulheres a ter uma relação de responsabilidade com seus filhos. E repito, gerados no coração ou gerados no ventre. Eles devem ser acolhidos como uma bênção da parte do Senhor. Mas o fato é que é um grande desafio exercer, né, nos dias de hoje, o nosso papel de pai e de mãe, e essa relação muitas vezes é extremamente tensa. Eu queria ler um texto que está em Mateus, para refletir um pouquinho mais sobre isso, à luz de um texto que está aqui em Mateus 25. O que nós temos aqui em Mateus 25? Algumas referências, desde Mateus 24, ao final dos tempos, ou fim dos tempos. E Jesus conta algumas parábolas, compartilha algumas histórias, como advertência e instrução para nós, que visam nos preparar para podermos estar no fim dos tempos, né, alinhados com a expectativa de Deus. Porque, de fato, esse é o grande anseio nosso como igreja. Acima de todas as discussões, de todos os debates, de todas as questões relacionadas à nossa vida em sociedade, no Brasil e no mundo, e independente da constituição legal de alguns posicionamentos, o que deve mover o meu coração e o seu coração como discípulos de Jesus é vivermos uma vida alinhada com a expectativa de Deus. Amém? Com o Senhor. Mateus 25, então, eu quero ler essa chamada parábola dos talentos. Acompanhe aí a partir do versículo de número 24. Parábola dos talentos. A Bíblia diz assim: e também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria de seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está
o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Esta é uma parábola de exortação e que diz respeito ao juízo final. A ideia mais básica que essa parábola permite a gente concluir com segurança é de que nós iremos prestar contas a Deus pelo nosso modo de vida. Jesus conta essa história dizendo que um homem entregou talentos. E talentos, embora hoje a gente use essa palavra para descrever pessoas habilidosas com determinadas habilidades, se ele toca bem, diz que ele é talentoso. Se ele canta bem, diz que ele é talentoso. Se ele pinta bem, diz que ele tem um grande talento para a pintura. Mas nesse texto aqui fala de dinheiro mesmo, né? É uma moeda, como se dissesse reais, por exemplo. E ele distribuiu então a cada um, a um 5, a outro 2 e a outro 1. E ele volta depois e pede prestação de contas. O que ele espera é que aquele dinheiro, aquele bem, aquele valor que foi confiado àquelas 3 pessoas pudesse ser apresentado como bem administrados, bem gerenciados e potencializados. Um deles diz que teve receio e descreve o seu senhor dizendo que ele é muito severo. Eu diria até que ele descreve esse senhor como sendo um pouco injusto, porque quem colhe onde não planta é injusto. Como é que você colhe uma coisa, como é que você quer colher uma coisa que você não plantou? É a descrição que ele faz daquele senhor, uma descrição severa. Se nós pensarmos que o Senhor dessa parábola é Deus, o nosso Pai, nós poderíamos concluir que nessa história, lembra, é uma história, é uma ficção que Jesus contou, ele tinha uma ideia de Deus muito severa, não é? Eu acho que há muita gente que pensa assim também acerca de Deus. Uma visão de Deus muito severa, de um Deus implacável, de um Deus inquestionável, de um Deus impiedoso, sem piedade, sem compaixão, sem misericórdia. A mim me parece que essa parábola nega isso, mesmo na fala do Senhor, quando diz, bom, se você pensava isso a meu respeito, a sua atitude não está tão correspondendo a esse temor, né, a esse receio. Na verdade, ele adjetiva o servo como sendo um servo negligente e infiel. Os que trabalharam para potencializar os talentos, os recursos, foram chamados de servos fiéis. Houve um momento da minha vida em que eu fiquei, e acho que todos os pais passaram por isso, me perguntando sobre as minhas competências para ser pai. Será que eu vou ser um pai bem-sucedido? Será que no final da carreira o João, o Davi, o Natanzinho vão dizer, não, meu pai foi muito competente, meu pai foi jóia, meu pai foi o pai correto, não é? Na verdade, nós vivemos essa cultura da meritocracia, do desempenho, está em todos os níveis da sociedade, de um modo geral, está em textos. Isso afeta não só a nossa vida corporativa, profissional, mas afeta nossas relações. Nós nos cobramos uns aos outros competência. O sujeito que é classificado como incompetente é um sujeito desprezível, não é? Ninguém quer ser incompetente. Você concorda comigo? E nós almejamos, então, o sucesso. E o sucesso é sermos competentes onde a gente está, no que a gente tem para fazer, com as responsabilidades que nos foram confiadas. E muitas vezes, então, houve um momento em que eu me perguntei, será que eu vou ser bem-sucedido como pai, um pai competente? E vou dividir você a minha conclusão à luz desse texto. Eu concluí que essa é a pergunta errada. Por uma razão dura, simples, prática, objetiva, que a Bíblia também traz para mim, não nesse texto, mas em muitos outros. Nesse também, de maneira velada. Não, eu não serei um pai competente o suficiente. E me arrisco a dizer que aqui nesse auditório, homens e mulheres jamais chegarão a ter um elevado nível de competência que mereça no seu epitáfio. Eis aqui um pai e uma mãe plenamente competentes como pai e mãe. Por uma razão muito simples. Eu fui maculado pelo pecado. Eu não funciono direito. Não funciono direito como homem, não funciono direito como cidadão, não funcionei direito como filho, não funciono direito como pai, não funciono direito como esposo, e eu sei que isso vai ser uma surpresa, nem como pastor. Era para rir, gente, isso era para ser uma piada aqui.
Ok. Vocês não entenderam. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar contando e explicando a piada. Eu sei, né? Que cada um de nós quer ser o melhor que pode. E essa é a questão. A questão não é se eu vou ser um sucesso, a questão é se eu, ao final do meu tempo de vida, diante do Senhor, eu poderei descansar sabendo que eu dei o meu melhor, o melhor de mim, na condição em que eu tinha, em que eu estava. Alguns de nós crescemos em lares em que uma estrutura familiar muito favorável nos deu já um norte na vida em vários aspectos, profissional, sentimental e familiar. Alguns de nós trazem consigo a história e a memória de um pai espetacularmente presente, né, sensível, e essa referência desta paternidade nos ajuda na nossa paternidade. Mas alguns de nós têm outras memórias de um pai não tão presente, não tão sensível, não tão amigão, que não é uma referência da qual, de um modo geral, se faça menção com alegria ou orgulho. Às vezes, alguns de nós temos uma memória constrangedora do seu pai. O meu pai lidou com a dependência alcoólica durante muitos anos, e durante muitos anos eu tive conflitos, né, com meu pai por causa do alcoolismo dele. Deus me concedeu a alegria de poder viver, e ele também o suficiente para vê-lo, né, livre da dependência do álcool, reintegrado, né, à sua comunhão com Deus, e poder acompanhar nos últimos anos da sua vida. Mas há uma fase da nossa vida em que essa é a memória que eu tenho dele. Que eu não queria ter, mas tem. E talvez muitos de nós já tenhamos dito isso, se não todos, né? Eu nunca serei igual ao meu, ou igual à minha mãe. Quantos já disseram isso? Eu não vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Deixa eu ver se... Abri o confessionário aqui. Quantos já disseram isso? Pode confessar. Fica tranquilo, tem perdão para todo mundo. Porque muito provavelmente seu pai e sua mãe disse o mesmo a respeito dos pais dele. O da mãe, né? Especialmente na adolescência, né? Especialmente na adolescência. Na adolescência, então, a tensão é maior ainda. Por quê? Porque, de um modo geral, na adolescência, os pais não funcionam bem. Os pais entram numa fase de desajuste na adolescência, que faz um sofrimento enorme para o adolescente, que está crescendo normalmente, né, de maneira saudável, centrada, mas os pais se desequilibram e, geralmente, trazem uma enorme tensão na vida do adolescente. Você conhece aquela história do filho que teve muitos conflitos com o seu pai, a sua mãe, intenso, e a vida toda entrou na adolescência, na juventude, foi muito tenso, eles não se entendiam, marcavam encontros no final de semana, de fim de ano, as festas, e sempre acabavam confusão, e gente aborrecida, e as coisas ficavam, né, muito tensas, e iam embora com aquela questão mal resolvida, até que um dia já aquele filho crescido, casado, com filhos e netos, inclusive, foi visitar o pai e a mãe. Pela primeira vez, depois de terminar aquela visita toda, tudo estava bem. É aquele filho que sempre teve muitas tensões com seu pai, sua mãe, né? Agora já casado, com filhos, né? E netos até, entra no carro, indo embora, vira para a esposa e fala assim: você viu? Ela o quê? Como foi tranquilo o nosso fim de semana? Você percebeu? Ela disse: eu percebi. Ele, como papai e mamãe amadureceram nesses últimos anos. Como papai e mamãe amadureceram. Esse texto, eu gosto de pensar, né, todos nós, de que nós somos aquele sujeito que pegou 5 talentos e multiplicou e ganhou mais 5, e que nós somos o que ganhou 2 talentos, multiplicou e ganhou mais 2. Mas você sabe, o foco da iluminação da história, né, não está nesses 2 primeiros. O foco está naquele que não conseguiu ser competente como os outros 2. E ele chega para esse senhor e diz: olha, tive medo, não sabia o que fazer, o senhor é severo demais, e eu fiz isso aqui, enterrei e está aqui de volta. É uma descrição, em outras palavras, de alguém que agiu de um modo não responsável com aquilo que lhe foi confiado. Sob a alegação de que era severo demais o Senhor que lhe confiou, sob a alegação de que ele teve receios, sob a alegação de que ele não seria competente, sei lá. Mas ele diz: olha, está aí.
o entendimento do texto é que ele não agiu com a devida responsabilidade. Esta exortação de Jesus é para todos nós, porque essa é a nossa tendência. Não saber o que fazer com as coisas que nos são confiadas. Muitos de nós não sabemos, e atravessamos essa fase da vida, não saber o que fazer, inclusive da vida como um todo. Atravessamos a vida, alguns de nós, com intensos conflitos vocacionais. Alguns de nós com intensos conflitos relacionais. Alguns de nós não sabemos como ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo. Não sabemos como lidar com situações inusitadas. A gente é surpreendido muitas vezes na vida com situações que deixam muito claro para a gente como se esbarrasse em um paredão, muito claro para a gente que nós não temos o controle de todas as variáveis nas nossas mãos, e a verdade é que por mais que a gente se esforce, lê, estuda e reflita, e por mais que nós sejamos muito habilidosos, né, há muitas outras situações nas quais a nossa incapacidade, a nossa incompetência se aflora e se faz presente. Mas o que é belo desse texto, e esse texto para mim tem esse tom da graça de Deus, é que o Senhor não espera da gente competência, Ele espera responsabilidade. Preste atenção, o problema daquele que entregou um talento de volta não foi porque ele não foi competente ou não foi competente, é porque ele não foi responsável. Veja o que ele diz no texto. Para o que tem 5 e trouxe 10. Para o que tem 2 e trouxe 4. Ele não diz, bom está servo competente e capaz. Ele diz que ele servo foi o quê? Fiel. Fiel à responsabilidade. Dedicado à responsabilidade. Eles deram o melhor deles. Qual é o problema do que entrega um talento? Mal e negligente. Se você sabe, se você supõe, se você diz que eu sou e me acusa de ser severo demais, ele pergunta, por que você não pegou meus recursos e fez o quê? E entregou lá no banco. Se você não tem uma competência de banqueiro, há banqueiros que são competentes. Pegasse o meu dinheiro e fizesse apenas isso. Contratasse a competência dos banqueiros. Se você tem competência, você faz. Se você não tem competência, você contrata. Estava vendo um debate político, estava pensando, a sensação que eu tenho, eu digo para vocês que eu não defini meu candidato. Eu não defini ainda. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos chegando no momento que vai ter que definir entre caráter e competência. Porque tem uns que demonstram uma competência, pelo menos no discurso. E outros, misericórdia. Mas em compensação passa uma sensação de caráter. Caráter. Agora uma coisa eu digo para você. Quem não tem competência pode contratá-la. Mas caráter não se contrata. Não se compra caráter. Ou se tem ou se não tem. Competência pode comprar. Este homem foi chamado a atenção porque ele podia contratar a competência do banqueiro. E não fez. O que então fica realçado? Eu caminho para concluir essa singela palavra com você nessa manhã. Que o grande desafio para a gente é sermos pais e mães responsáveis diante do Senhor pelo melhor que nós pudermos dar para os nossos filhos. Sabendo de antemão de que a gente vai errar. Em alguns momentos vamos passar a mão, quando não deveríamos passar a mão. Deveríamos ter tido uma atitude um pouco mais severa. Em outros momentos seremos severos além da conta. E deveríamos ter sido mais brandos. Em alguns momentos, talvez, na fase da vida deles, nós sejamos presentes, porque nos permitiu, as circunstâncias talvez profissionais e momentâneas, estarmos presentes. Mas talvez, em uma outra fase, em um outro momento, sejamos negligentes por um descuido e estivamos ausentes quando deveríamos estar presentes. Em algum momento, fomos sensíveis para fazer o elogio certo na hora certa. Em outros, faltou a sensibilidade, foi a sensibilidade do bruto, do rinoceronte, né? Fizemos a crítica errada e na hora errada. Mas o que eu creio que o Senhor espera de mim, de vocês, de todos nós como pais, é que a gente dê o nosso melhor com senso de responsabilidade, que a gente nunca se desculpe pelos nossos erros, nesse sentido de dizer, eu não tinha o que fazer. Sim, sempre tem.
Sempre tem. Quando a gente não sabe o que fazer, me ajudem, participe comigo. Se você não sabe como lidar com uma situação, o que a gente deve fazer? Pedir ajuda. Procurar quem já passou pela mesma experiência. Meu filho está na adolescência, eu não sei como lidar com esse filho adolescente, mas tem na igreja homens e mulheres que tiveram filhos adolescentes. E parece que foram razoavelmente bem-sucedidos, que esses filhos adolescentes parece que estão felizes e se identificando com eles e gostam. São pessoas que podem me aconselhar e me dizer às vezes assim, calma, não faça tempestade em copo d'água, Natan, vai passar. Talvez a leitura de um livro, talvez fazer um esforço adicional, já alteraram até um plano de conforto, de passeio no shopping, de passeio na praça, para estar em um fim de semana de sol, num prédio, na igreja, num encontro em que se discute assunto de casais ou de família. Não é todo fim de semana que tem, mas há finais de semana, há momentos na agenda da igreja em que a gente tem essas convocações, não é? Palestra para o encontro dos pais aqui, para a gente repensar nosso papel como pai e mãe. E aí, né, às vezes dá uma pena no coração que foi marcado num sábado, num fim de semana, em um momento em que tem um dia bonito, em Curitiba, você sabe, né? Sol vale ouro, né? Parece aquele sol, meu Deus do céu. Onde é que o pessoal da juventude, do pastor, o pessoal deve tentar marcar esse encontro nesse dia de sol? Não é isso? Encontro para dia de chuva. Céu nublado, aí sim a gente faz encontro para falar de família, porque não tem mais o que fazer, a gente vai falar disso, né? Mas quando a gente marca esse negócio, a gente não consulta a previsão do tempo, tá certo? Então já de antemão, peço perdão se isso acontecer, mas eu estou só citando essa ilustração singela e prática. Inclusive semana que vem, a gente pede ajuda. A igreja quer ser parceira de cada pai, de cada mãe, no processo de como diminuir o impacto das nossas deficiências e pecados na vida dos nossos filhos, de tal maneira que se sobressaia, pela graça de Deus, a virtude do Espírito Santo presente em nós. Amém? Eu creio que esse texto, a palavra dura de Jesus a esse homem que enterrou um talento, é uma advertência para todos nós, para que nós não sejamos ele. Nossos filhos são talentos. Nossos filhos são talentosos. Eles têm um potencial enorme para irem muito mais além do que nós fomos. Aliás, de um modo geral, isso move o coração da gente como pai e mãe, não é? A gente não quer que os nossos filhos sofram as mesmas dores que nós sofremos. Que eles experimentem as mesmas renúncias e os mesmos sacrifícios. E a gente faz um esforço enorme, sobre-humano, do ponto de vista físico, financeiro, econômico, de agenda, para a gente poder oferecer para eles, né, a oportunidade deles irem além daquilo que nós fomos. Isso significa que a gente é dependente da graça de Deus. Porque essa capacidade de sermos fiéis, ela reside no Senhor. Amém? Quando flagrarmos, não é? Ou nos flagrarmos, né, ou nos percebermos assim, em falta com os nossos filhos, com a nossa família, o que a gente faz? A gente ora. Se é possível, se for necessário uma retratação, a gente o faz. Mas a gente ora todos os dias, de um modo ou de outro, amém? Porque nós somos dependentes do Senhor. E o que o Senhor espera é que eu e você, que a gente dê o nosso melhor, para que eles tenham uma oportunidade de crescerem e se desenvolverem como um grande talento. O Augusto Cury tem uma frase de um livrinho que ele fala sobre pais, bons pais e pais brilhantes. Ele diz assim: bons pais dão presentes. Pais brilhantes dão o seu próprio ser. E o que ele quer dizer com isso é que pais brilhantes não são pais perfeitos, mas são pais esforçados em dividir, inclusive, né, a confissão das suas próprias limitações, não escondendo as suas deficiências. Termino com a referência à parábola do filho pródigo. Quem é o pai da parábola? Deus. Quem é o filho pródigo que foi e o outro que fica? Somos nós.
Não sei se te incomoda isso, né? Mas o pai não vai atrás do filho, fica esperando o filho, não é? Fique esperando que esse filho aprenda na vida as lições que não aprendeu aos pés dele. Às vezes, nós queremos ensinar de todo jeito aos nossos filhos algumas lições que nós aprendemos. Mas a verdade é que algumas lições eles vão aprender com a vida. E a gente vai ter que deixar que isso aconteça. Mas o que eu acho bonito nesse texto, por isso eu quero terminar com eles, é que ele está cheio dessa graça de Deus, como aqui também. Por quê? Porque é a história de um pai que não desiste de esperar para reencontrar este filho. A minha oração é que pais e filhos, e aí eu falo pai e mãe, né, que nós tenhamos no nosso coração essa esperança presente de que aquilo que a gente hoje não conseguiu equacionar bem na relação, com responsabilidade, oração e dependência da graça de Deus, a gente consiga amanhã resolver. Amém? Que a gente não desista da família, não desista do casamento, não desista dos filhos, não é? Que a gente não desista de crer que amanhã Deus pode nos dar uma saída, uma sabedoria, permitir uma oportunidade, criar uma santa e bendita emboscada em que pais e filhos se reencontrem, né? E se alguma pendência havia, ela seja resolvida, equacionada, né? E a gente possa terminar os nossos dias e passar o bastão, né? Seja da paternidade aos nossos filhos, sabendo que a gente não foi perfeito, mas nós fomos fiéis ao nosso empenho, fomos responsáveis, nós nos empenhamos para dar o nosso melhor para a assistência da graça de Deus. Amém.